Fala, Fala, meu meu povo. povo. Então tá bom, né? É, Tem meia hora que a gente terminou de assistir o 10º episódio eu precisei de um tempo. de 13 Reasons Why. Era o 10º? Não, Eu tô é confusa de 11º, novo. 11º. 11º. O chamado Bryce e Chloe. Na verdade... Engraçado. Bryce and Chloe, isso mesmo. Eu acabei de publicar o 10º, que se chama Sorriam Idiotas, alterados geneticamente por mim, para não sermos banidos do YouTube, porque é um palavrão. E, enfim, a gente terminou de ver, Panda foi refletir, eu tava aqui divulgando o 10º vídeo, e agora acho que a gente acha que tá pronto pra falar do 11º episódio, mas acho que jamais estaremos. E o que é bizarro, que a gente acabou de gravar o 10º e a gente foi com um discurso mega pró um alinhamento emocional, né? Porque a gente achava que ia conseguir aguentar. Só que esse... Eu chorei. Pra quem quer saber se eu choro ou não choro, chorei. E esse foi muito duro. Foi. É porque ele lidou com duas coisas muito importantes, que é a verdade e a angústia. Ah, mas é muita covardia terminar do jeito que terminou, cara. Eu sei, mas é por isso que estamos gravando, porque eu preciso assistir o próximo. Na verdade, esse episódio, eu acho que ele não tem como passar pra vocês, e provavelmente tem, em algum nível, porque todos vocês são humanos e sentiram alguma coisa também. Mas é muito difícil passar o que realmente a gente sentiu, assim, com relação a tudo que estava acontecendo. A Hannah, pela primeira vez nesse episódio, eu vou tentar ser racional e lembrar de coisas que são importantes. Tá. Pela primeira vez, no 11º episódio, a gente viu o quão imaginativo é a Hannah na vida do Clay nessa segunda temporada. É uma resposta pra isso. Não é um fantasma. Não é alucinação. É tudo da cabeça dele. Tudo dentro da cabeça dele. Ele, inclusive, não verbaliza. Então, pra quem tinha dúvidas de que ele tava conversando... Alguém pode pegar ele, né? Não tem como. Tipo, eventualmente ele tem picos de grito e o Justin é a pessoa que pega ele nesse episódio, tendo esse grito, né? De sai daqui, para! E o Justin pega ele nesse ponto. E a segunda vez é o Tyler, que no tribunal ele tá olhando pro lado parado, sem fazer nada, e o Tyler fala, tá tudo bem, cara? Só isso. Ele tá conversando, mas ninguém sabe. E a terceira vez é com o Justin de novo. No final do episódio. Mas o que eu acho que martela, que é realmente uma imaginação que ele tem do momento, é quando ele tá na cafeteria. E aí a cafeteria tá vazia e ele tá conversando com a Hannah diretamente. Aí a câmera vai, quando a câmera volta, a cafeteria tá cheia e ele tá quieto. São transições de cena que não tinham acontecido até agora. E a gente fica tipo, ok. Porque dá um conforto de que tudo isso tá acontecendo dentro da cabeça dele. E tira um conforto porque a gente sabe que isso é enlouquecedor. Exatamente. Ele tem uma voz falando com ele dentro dele. E essa voz é muito perigosa. Eu acho que se você tem uma voz dentro de você que te leva a momentos de picos de ansiedade, de picos de questionamentos, né, pessoais sobre o que você faz ou o que você deveria fazer, você deve procurar uma ajuda. Conta pra qualquer pessoa, conta pra alguém. Tem que contar. Porque... mas vão pensar que eu sou maluco. Mas conta pra alguém. Exato. Que bom que pensam que você é maluco, porque aí você tem uma oportunidade de não enlouquecer. Exato. Eu acho que o termo maluco ou enlouquecido, qualquer louco, utilizado de forma pejorativa, faz com que a gente jogue pra debaixo do tapete problemas que nossa mente apresenta. E é uma bola de neve. Tanto que olha o que tá acontecendo com o Clay. Então, ele quase... Não sei se quase, mas... Tá no limiar. Ele tá no limite de se matar como a Hannah. Ou matar o Bryce, porque ele simplesmente não tá sabendo lidar com as vozes e cobranças de dentro da cabeça dele. Isso é normal. Eu lembro de uma parada. O quê? Bom, o Clay, ele tá com uma arma, que é a arma do Tyler. Ele tava atirando com a arma, né? Só que as balas dele acabaram. Sim. A arma tava descarregada, tava... não sei, tava? Foi Tava. muito rápido. Ele atirou, aí ele tentou dar um tiro e a arma tava descarregada, aí ele tava mexendo, foi quando a polícia chegou. Tá.
Então você pode meio que destravar ela, só que ela tá sem bala nenhuma. Entendi. Então não, todas, okay, né? Então. Tudo ok. Mas mesmo assim, não é ok, porque se ele efetivamente apertar o gatilho pra ele mesmo ou para o Bryce, se tivesse carregado ele conseguiria. Então não é um ok, tão ok assim. É verdade, é verdade. Mas eu acho que esse episódio deixou muito claro, principalmente, essa temporada tá deixando muito claro, principalmente, como as mulheres se sentem coagidas. A Chloe foi um exemplo nesse episódio de como é doentio. O olhar de um homem que te coloca contra a parede e te faz se sentir culpada por aquilo que você é vítima. É surreal ver a mudança de medo do rosto dela durante o testemunho. É o olhar dele fixo, sem piscar. Sem piscar, cara. Ameaça tanto as relações que ela tem, o futuro dela, como é que ela vai ser enxergada pelas outras pessoas, Sim. como é que ela vai para uma outra faculdade. Tudo, os pais dela, os familiares, tudo passa pela cabeça dela. Sim. Tipo, a que preço ela tem que se expor para defender a racionalidade da sociedade. E aí foi aquilo que a gente estava falando no último episódio, de que muito possivelmente ela não tem uma base que sustente isso. Sim. Dela bater com força e falar, não importa o que os meus amigos, a sociedade e a minha família pensam de mim, porque eu sei que eu sou amparada. Mas nenhuma mulher tem, quase nenhuma mulher tem. Porque existe uma pressão social de você ser subserviente o tempo inteiro a todo mundo. É muito complicado você... E eu acho que a gente está passando por um momento de transformação. Eu rezo muito para que um dia eu tenha uma filha ou um filho, homem ou mulher, que tenha o mesmo nível de responsabilidade na sociedade, que viva numa sociedade em que as pessoas se respeitam. Eu recebi teve alguma pessoa que tweetou, vamos quebrar esse clima eventualmente aqui, porque é difícil. Teve uma pessoa que tweetou assim agorinha, achei engraçado, sobre o Westworld. A gente faz lives de Westworld todo domingo aqui no canal. Aí teve uma pessoa que tweetou o seguinte: Cris, você tem sorte de ter o Panda. Tem um outro casal que faz live de Westworld, que o cara é um grosso com a mulher. Esculacha as teorias dela. Desdenha de tudo que os outros falam. Só ele tá certo. E fala por cima dela. Vocês se respeitam na live. Eu tô recebendo felicitação por ter do meu lado uma pessoa que respeita a minha voz. Caraca. Que ponto chegamos? Eu não tenho ideia de quem seja. Também não, e nem quero saber, não quero nem ser amiga dessa pessoa, inclusive, mas Cruzes. Eu acho bizarro, em pleno 2018, pessoas me falarem que sorte que você tem o Panda. Que sorte que a gente se tem, sabe? Que a gente sabe respeitar o espaço um do outro. Cris, você atropela o Panda quando fala durante os vídeos. Isso é bem resolvido entre nós e é isso que importa. Exatamente. Eu acho que isso não é... Enfim, um relacionamento, seja ele qual for, né, de amizade, amoroso, familiar, profissional, qualquer tipo de relacionamento, ele tem que prezar pelo conforto das duas pessoas que fazem parte desse relacionamento. Se as pessoas estão se sentindo confortáveis, bem com elas mesmas, se elas são felizes e plenas dentro daquele relacionamento, tá bom. Não, exatamente. Ninguém tem nada a ver com isso, né? E outra, né? O que vai pro nosso canal do YouTube, para nossas redes sociais, não é nem 10% do nosso dia. Cachorros latem. E a gente fala assim, vai pro canil. Vai pro canil que vocês estão atrapalhando o vídeo dos amiguinhos. Não tem edição. E agora a gente tá... valeu. Mas eu acho complicado, sabe? Que existam pessoas assim, e eu fico triste por mulheres que se deixam ser tratadas mal publicamente. Não é se intimidar, né? Porque não existe outra alternativa para a sociedade comum. Não existe outra alternativa. Ela é acostumada a se calar, a se subjugar, e ela se a respeitar uma ideologia louca de uma sociedade machista. É a única opção que ela tem. Sim. Teve gente comentando em outros vídeos que a mãe do Bryce teria uma conversa com o Bryce. Eu vi um comentário assim no nosso YouTube, falando: Cris, calma que o Bryce vai ter o que merece, que a mãe dele converse com ele e tudo mais em algum momento da história. Eu não acho que ele teve nem 1% do que ele merece.
Então... Aquela conversa da mãe dele com ele, pra mim, nada... Então, Aquela conversa pra mim foi pra ela, não foi pra ele. Totalmente. Tudo que ela faz é pra ela. Mas aí, vamos montar, então, a linha desse episódio do Bryce. Ele entra em julgamento, né? Porque ele está sendo acusado de abusar sexualmente da Hannah. E ele conta uma história de que a Hannah sempre ficou com ele, de que ela Gente, é tudo tão obviamente mentira que me irrita. Mas assim, ele conta essa história com peso, com informações, com dados, com lugares, com horários, com tudo. E tudo aquilo que aparece dele conversando com ela na ponte, ela falando o que a gente descobre depois que ele falou pra ela, tudo isso que aparece é a imaginação dele. Sim. Ele tá contando ali, mas ele consegue visualizar na imaginação dele aquela realidade. Isso é psicopatia. Total. Quando você conta uma mentira instantaneamente e você acredita naquela mentira, isso é psicopatia. Isso é uma pessoa que precisa de um tratamento. E aí, logo depois, a mãe dele vai ao encontro dele. Não, logo depois, a Chloe vai depor contra ele. E aí ele sai de uma briga na escola, porque ele não se importa com o que acontece na escola. Ele saiu do tribunal, foi pra escola e arrumou uma briga na escola que todo mundo brigou. Ele não se importa com o que vai acontecer em nada. Sim. Aí conseguem tirar ele dali porque a Chloe tá depondo contra ele. E ele se monta novamente pra aparecer ali no tribunal. Bota o óculos de Clark Kent dele, que disfarça a personalidade. E aí intimida a Chloe. Aí ele vai pra casa, aí a mãe dele vai ter o papo com ele. A mãe dele já não acredita nele faz tempo, faz muitos episódios. E ela é colocada pra baixo pelo pai dele. Porque ela é mais uma mulher vítima da sociedade machista. Mas ela não tá errada ali naquela posição, né? Por que ela não tá errada? Porque talvez ela esteja errada por algumas atitudes do passado, mas ela tá certa de ir contra e perguntar. E antes do julgamento do filho, ela botar mais pressão ainda em cima dele. Ah, não. Com o Bryce ela não tá errada. Ela tá errada com o marido, porque ela cala a boca o tempo todo. Exato. Mas é reflexo de uma sociedade muito machista. E aí, o que acontece? O Bryce se utiliza de todo o abandono que ele tem na infância, e pelos pais, e por eles não estarem presentes, e a mãe fala, não, é porque a gente sempre deixou você livre. Porque a gente acreditava que você ia ser responsável. Cara, não existe uma pessoa que não tem experiência de mundo ser responsável, nascer responsável e se tornar responsável por osmose porque a realidade ao redor dele é uma realidade pseudo-responsável. Não existe isso. Ela foi extremamente responsável por deixar largado um ser que fazia o que bem entendia da vida inteira e aí se tornou uma pessoa mesquinha, egoísta, completamente machista, faz o que quer, não vê não sabe, né, o que pode acontecer com ele de verdade. É muito revoltante ver que, por mais que a mãe esteja ali vendo que droga que ela fez da vida do filho dela, ela tentar bater de frente e o filho olhar na cara dela, contar tudo o que aconteceu e falar, mas eu sou um estranho mesmo. O importante é você ficar bronzeado o ano inteiro, não é mesmo? Tipo, ele fica ali batendo com isso, que é um sofrimento que ele já tem há muito tempo. E aí, isso desperta um gatilho nele. Porque ele sozinho, novamente, depois de tomar um tapa da mãe, que ele não se importou com aquilo, ele começa a refletir sobre as dores que ele, aos poucos, abriu para Hannah. E que a fragilidade que ele vê a vida e o pensamento de se matar é dele também. Ele também é um daqueles adolescentes que vê que a vida é frágil demais. E vê que a vida talvez não tem... se sente sozinho o suficiente para desistir. Então, ele também precisa de ajuda psicológica, né? E aí, ele começa a imaginar que o momento que ele mentiu no tribunal, que ele estava dormindo com a Hannah no carro, que ele estava fazendo amor com a Hannah no carro, ele estava sozinho. E quando ele está no clubinho, na Clubhouse com a Hannah, ela lembra esses momentos, ela quer conversar, ela quer ajudar ele. E não aquilo tudo que ele montou pro tribunal. E aí ele se sente sozinho mais uma vez. E a realidade disso tudo ter montado um cenário onde ele abusou sexualmente da Hannah e aconteceu o que aconteceu, que levou ela à morte,
a psicopatia é tão forte que ele se excita. Que você, nesse momento, olha pra quem tá do seu lado e fala, nossa, ele é doente. Que foi o que aconteceu com você. Você olhou pra mim e falou, nossa, ele é doente. Então, assim, ele é culpado, ele é psicopata, ele precisa de ajuda urgente, ele não consegue viver em sociedade e ele consegue transformar as pessoas que estão ao redor dele, que no caso ele vive nesse time dos sonhos, né, de adolescentes que vão fazer um mundo melhor, ele consegue mostrar para esses adolescentes que estão aprendendo também que a psicopatia dele é legal, é aprovado pela sociedade. Sim. Então, para quem queria ver um textão do Panda, tá aí, senhoras e senhores. Panda raramente faz textão, então fiz questão de não interrompê-lo. Mas é isso aí, gente. É complicado. Eu acho que jamais eu conseguiria, da mesma forma que eu defendo tanto a ideia do feminino, do como as mulheres são subjugadas, de como elas são oprimidas na sociedade, é muito fácil para mim falar sobre como as mulheres vivem, sentem, agem e pensam, né? E o que elas sofrem socialmente. Então eu acho que é muito mais fácil para ele ter uma visão mais triste sobre o Bryce. As mulheres são vítimas do Bryce. Mas ele é um igual do Bryce em termos de, socialmente falando, ele é um homem. E é legal porque assim, mostra um jogador conversando com o Clay que sofre preconceito, né? Ele é chamado de estuprador o tempo todo. Porque são iguais. E ele fala, mas eu só sou um jogador de beisebol, eu não sou um estuprador. Eu não faço uma pra ninguém. E essa é a grande questão. Você não pode generalizar as coisas. Você não pode generalizar as pessoas. Ninguém é igual a ninguém. Existem os estereótipos, sim. Existem os grupos de erros que várias pessoas são colocadas. Só que é aquilo que a gente sempre fala desde o início dessa segunda temporada. Os pilares de formação de um indivíduo, eles são individuais. Por mais que sejam os mesmos pilares, é uma escola que tem 3.000 alunos. Isso não significa que os 3.000 alunos são iguais, porque estudam na mesma escola e recebem a mesma educação. Dentro da sua casa, se você tem irmãos, tenho certeza que você é completamente diferente deles, mesmo recebendo a mesma educação dentro de casa. Ninguém é igual a ninguém. Então, o Justin, por exemplo, ele virou pro Bryce e ele falou, você não transou com a Hannah, senão você teria me contado. Aí ele falou, por que a gente é melhor amigo agora que se conta segredinhos? Eles eram. E é tão descartável esse tipo de relação pro Bryce que pra ele é como se nunca tivesse sido. Ele não se importa com todas as relações da vida dele, pessoais, profissionais, e ele aprendeu isso em casa, porque os pais dele não se importam com ele. Isso foi o que ele aprendeu dentro de casa. Você não precisa se importar, você precisa manter as aparências. É isso que os pais dele fazem a vida inteira. Isso é viver em sociedade para ele. E é surreal, porque assim, no início do episódio fala sobre a relação de um time. O que é viver a experiência de estar em um time? Né? Você fazer parte de um time de futebol, você conviver como irmãos, ter 11 pessoas ali jogando como se fossem uma pessoa só. Eles se tornam um indivíduo em campo, né? Por que isso é tão complicado para quem nunca participou de algum evento esportivo como esse, assim, né? De fazer parte de um time. Por que é tão complicado de entender, por exemplo? Eles são uma irmandade. Eles são aquela questão de responsabilidade social, que é suas relações na vida. Eles são o seu quarto pilar, né? Se você traz para dentro de um time de futebol, um grupo de dança, de cheerleader, de qualquer coisa, se você leva para esse grupo que você vive o tempo inteiro suas experiências e todo mundo traz as suas experiências, aquele grupo forma uma personalidade única. E essa personalidade, em algum momento, ela se torna obrigatória para todo mundo que está ali no grupo. Todo mundo tem que agir igual. O Zack vivia com o Bryce dentro do Clubhouse, mas ele não concordava com aquela situação. Então, assim, tem que tomar cuidado com os estereótipos, tem que tomar cuidado com as caixinhas que a gente tenta encaixar as pessoas, porque elas são prejudiciais para aquelas pessoas, né? E aí... Isso demais, essa série, Brasil! E aí vamos pro Alex.
Vai pra onde você quiser. A gente descobre através do Alex quem é a outra pessoa que tá mandando mensagens intimidadoras. Não, quem? É o... esqueci o nome dele. É o outro cara do time lá? E também a gente descobriu agora com a Jéssica que a Chloe que mandou dela. Então não era uma pessoa mandando pra todo mundo. Cada um tava fazendo sua cagada sozinho ali. Mas fazia parte ali do time, pra defender o Bryce sem o Bryce saber. Sim. É sem o Bryce saber. É sem o Bryce saber. E aí a Chloe também agiu sem o Bryce saber. Em defesa dele. Surreal. Mas a mãe da Hannah fala, o Bryce é uma pessoa que tem poder. Sim. E quando uma pessoa tem poder, as pessoas que estão ao redor dela se sentem ameaçadas de perder a influência que elas têm através daquela pessoa se ela sofrer. Exatamente. Então elas mantêm o totem o negócio que ela fica lá. Tô muito irritado. Muito. Posso fazer um paralelo com a vida real atual? Muitos de vocês idealizam influenciadores e criadores de conteúdo, colocam num pedestal. Pedestal, essa era a palavra. Sério? Colocam num pedestal. E eventualmente, essa pessoa comete algum erro humano, porque todo mundo comete erro, e todo mundo se decepciona. Ai, meu Deus, eu não acredito que você foi capaz de fazer isso. Eu não acredito que você caiu do pedestal. Não pode cair do pedestal que eu te coloquei. Não sejam Clays na vida real. Não endeusem pessoas. Não sejam o time de futebol com Bryce. Não seja o treinador de futebol com Bryce. Não seja o diretor da escola como é com o pai do Bryce. São pessoas endeusadas dentro dessa série. São pessoas que, por algum motivo, por dinheiro, por conquistas, por fama, por beleza, por tudo, são colocados num pedestal. Não façam isso. Vocês estão estragando as suas vidas endeusando pessoas. Não. Isso não é saudável. Todo mundo comete erro, todo mundo é normal, todo mundo vai fazer alguma cagada muito grande em algum momento e você não precisa se decepcionar com essa pessoa. Faz parte da vida dela isso. A cagada, não da sua. Então, tomem cuidado com esses endeusamentos que acontecem, principalmente pessoas novas. É triste ver... Quando você acompanha muito a vida de muitas pessoas, você tem momentos de reflexão sobre a vida alheia, né? E aí, quando acontecer isso no seu dia, você tem que refletir, e o no meu dia? O que tá acontecendo com a minha vida? Você é perfeito? Só pra saber. Você acorda todo dia e você faz o quê? Limpa seu bumbum com unicórnios coloridos, você come unicórnios coloridos, você anda com unicórnios coloridos, tudo são unicórnios coloridos na sua vida. Não é poupe, né, gente? Mas realidade. Não, eu acho que a reflexão talvez essa pessoa que cuida de vida de outras pessoas, que a gente não conhece, ela deveria usar as coisas que acontecem essa série para ela prestar mais atenção nela. Nela mesma. Ao invés de apontar o dedo pro outro, do tipo, eu tenho um amigo como Clay. Não. Eu tenho um Bryce na escola, mas e você? Quem é você nessa história? E engraçado que o Clay, como esse personagem, ele é as duas partes, né? Porque ele se coloca no tempo todo como um julgador da verdade absoluta. Mas é por isso que é tão importante tirar a Hannah desse pedestal. Porque na primeira temporada, a gente viu a Hannah vítima, sofrendo na mão de todo mundo. Agora, na segunda temporada, a gente está entendendo que ela era apenas mais um ser humano no mundo. Exato. Ela não é vítima absoluta, da mesma forma que ela não é culpada absoluta. Ela tem um misto de responsabilidades dentro da história dela. E o Bryce, vamos combinar aqui. Hoje, o Bryce é um adolescente problemático, fruto de uma criação problemática e negligente, que pode se tornar um criminoso no futuro. Mas ele já é um criminoso. Para a sociedade não, porque ele é menor de idade. Para a sociedade ele é um delinquente juvenil. Não. Daqui a 1-2 anos, talvez, o Bryce se torne um adulto criminoso condenado à prisão perpétua. Por estupro, por ser um serial killer. Ele pode se tornar um monte de coisa. Um sociopata, um psicopata, seja lá como classificarem o Bryce. O fato é, qualquer um dos pilares, quando falham, eles destroem o futuro de seres humanos. A gente tem a responsabilidade social de não falhar. Mas a gente falha.
Porque a gente é humano. E a gente tem outra responsabilidade social de corrigir os nossos erros quando a gente falha. Reconhecer os erros, se arrepender, pedir desculpas e seguir em frente. Exatamente. Pedir desculpas é normal. Procurar ajuda é normal. Pedir ajuda, dizer que tem problema é normal. O que não é normal é guardar todos os problemas e angústias que acontecem na sua vida dentro de você. Isso que não é normal. Sabe por quê, gente? Eu não sei se todo mundo sabe. Isso me chocou quando eu era adolescente, quando eu descobri. Pra mim, o câncer sempre foi uma doença física quando eu era adolescente. Eu estudava, via o câncer na televisão, estudava sobre o câncer e pra mim era físico, era celular, tá? Sou de humanas, não vou entrar em exemplos, mas era isso. Era assim que eu entendia o câncer. Até que uma vez eu vi alguma coisa na televisão, que eu não faço ideia do que foi, que a pessoa tinha desenvolvido um câncer por motivos emocionais. E eu fiquei, como assim? Eu lembro de ter ficado zureta na época por descobrir que uma doença física que mata pode ter consequências emocionais. Na época, eu não fazia ideia do que o nosso emocional é capaz de fazer com a gente. Eu não fazia ideia, eu não tinha conhecimento. E acho que o meu conhecimento ainda é muito pequeno, perto de tantos especialistas que sabem de tanta coisa. Mas o fato é, a nossa cabeça, ela é muito cruel. E ela peca, e ela erra, e ela te coloca em armadilhas que podem ser bem aproveitadas ou não por você ao longo da sua vida. E é por isso que é tão importante a gente ter pelo menos a segurança de que a gente pode pedir ajuda. Exato. É só isso. E você pode evitar tanta coisa de acontecer na sua vida e na vida de outras pessoas. Se você perceber que tem alguém passando por alguma coisa assim e essa pessoa não está pedindo ajuda, pede ajuda por ela. Aí a pessoa vai falar, mas você não deveria se meter na minha vida. Você não tinha que se meter na minha vida, nunca mais eu falo com você. Tá bom. Nunca mais fala comigo, mas permaneça vivo. Que é isso que importa. A pergunta que não quer calar. E agora? O que você acha que vai acontecer nessa relação ali, nessa cena Chloe, nessa cena Clay, Justin e Bryce? Eu acho que ele não vai atirar. Eu acho que eu matei falando que não tem bala arma, né? Eu acho que o Bryce ele vai sair impune nessa temporada, infelizmente. Eu realmente acho isso. Eu acho que é uma série muito verdadeira, é uma série muito vida real pro Bryce ser acusado de alguma coisa agora. Então, eu acho que... Sabe o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que aquele amigo do Bryce, o jogador, que tá fazendo todas essas ameaças e tal, que mandou uma arma pro Alex, eu acho que ele vai matar o Alex. Você acha? E o Bryce, Nossa, talvez. Tá macabro. Eu acho que ele mata, assim. Ele vamos ver o que vai acontecer. Ele surta. Enfim, vamos agora ali, rapidão. Assistiu o episódio 12? Assistiu o episódio 12. O penúltimo. Estamos angustiados, senhoras e senhores. E todo mundo que tá assistindo a gente já assistiu. Tamo indo. Nos desejem sorte. A gente precisa. Beijo. Beijo. E até a próxima. Deixa o like. Tchau. Tchau.